Olá a todos, diretamente aqui de Cesareia, Israel, vamos dar continuidade à nossa meditação no livro de Hebreus, no capítulo 10. Nós paramos no versículo 29. Hoje nós vamos meditar no capítulo 29, conclusão assim do versículo 28. Eu peço a Deus que Ele abra o nosso entendimento para que possamos entender a sua boa, perfeita e agradável vontade, de forma que a nossa fé seja fortalecida, blindada, nestes primeiros dias do ano, para que venhamos vencer, ó Deus, os desafios, tentações, tribulações e perseguições que sofreremos neste ano, mas que contigo seremos mais que vencedores. Amém. Veja aí só, recapitulando em consideração aqueles que não acompanharam ontem, no versículo 28, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, não havia misericórdia, era olho por olho, dente por dente. Isso na lei de Moisés, quando Deus deu a lei a Moisés lá no Sinai, já que o povo não era uma nação, era um bando, de pessoas, mais de 3,5 milhões de pessoas, sem disciplina, sem ordem, sem respeito, uma vez que foram escravos por 430 anos. Mas esse mesmo povo agora liberto recebia a lei de Deus, mas eles traziam consigo costumes como murmurar, blasfemar, acusar, renegar, mentir, justificar os seus erros. Você sabe, um povo que não tinham normas, não tinham leis, até que Deus lhe deu a lei. E uma das coisas que Deus não aceitava é que esses fossem injustos, violentos, mentirosos, corruptos. E então, com o testemunho de 2 ou mais pessoas, essa pessoa seria condenada à morte. Só pela palavra de 2 ou 3 pessoas. Agora imagine, pela palavra de 2 ou mais pessoas, falhas humanas como somos. Imagine a palavra de Deus que é perfeita. Deus não é injusto, Deus não julga ninguém injustamente, mesmo porque Jesus veio não para condenar, mas para salvar. E aí no versículo 29 ele diz, olha, de quanto maior castigo, cuidai vós. De quanto maior castigo, cuidai, ou cuidais, vós, disse ele, vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, referindo-se ao Senhor Jesus. Quer dizer, a pessoa, segundo a palavra de Deus, de quanto maior castigo, cuidais, vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Então tenham em mente que a pessoa que pisa no Filho de Deus, que é Jesus, que rejeita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, a pessoa que não considera o Senhor Jesus como um único, verdadeiro caminho que nos conduz ao Pai, uma vez que Jesus afirmou, eu sou o caminho, num singular, a verdade e a vida. Ele não é um dos caminhos, não é uma das verdades, ele é a própria verdade, ele é o caminho, ele é a vida que nos conduz à eternidade. Então ele fala aqui, olha, que vocês tenham em mente isso, cuidais, ou tenham em mente, tenham cuidado, atenção, de serem julgados merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, quer dizer, o Espírito da misericórdia, o Espírito da adoção, que é o Espírito Santo que regenera, que transforma, a criatura em filho de Deus. Em outras palavras, como pode alguém que rejeita o Filho de Deus, que ignora a aliança que Deus nos proporcionou através do sangue, da carne, que foi o corpo de Jesus sacrificado, como a gente leu nos versículos anteriores, que nos consagrou a um novo e vivo caminho, lembra? No início, na sua carne, quer dizer, ele sofreu na sua carne, levou sobre si as nossas iniquidades, pecados, enfermidades, para que nós tivéssemos uma aliança com Deus. E aqueles que rejeitam essa aliança, aqueles que ignoram essa aliança, estes, está escrito aqui, tendo por profano o sangue da aliança com que foi santificado. E diz, e fizer agravo ao Espírito da graça, quer dizer, ofender o Espírito Santo, desprezar o Espírito Santo, desprezar as coisas como os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou, os seus exemplos, essa pessoa como será salva? Como pode Deus transformar, batizar,
realizar uma pessoa que rejeita os ensinamentos do primogênito de Deus, que foi o Senhor Jesus? Não tem como. Ele é o primogênito para que você e eu sigamos o seu exemplo. Ele foi o primeiro para que sigamos o seu exemplo. E foi aprovado. Ele foi em tudo tentado, injustiçado, humilhado, desprezado. Mas em nada pecou porque ele escolheu obedecer, escolheu ser grato ao Pai, ele escolheu confiar. Escolha, obreiro, colaborador, pastor, auxiliar, escolha. Façamos também a nossa escolha de confiar, de obedecer, de crer, de sacrificar, porque não há salvação fora dele. Não há como a pessoa ser justificada sem o Senhor Jesus como o seu advogado. De quanto maior castigo cuidais, vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Não pise no sacrifício do Senhor Jesus, não pise, não despreze o que ele fez por você, por nós. E não ache que o que ele fez não foi suficiente, porque sim, foi suficiente, mais do que suficiente. Não somente para perdoar alguns, mas a todos quantos crerem nele. Por isso está escrito assim: e tiver por profano o sangue da aliança. Não profane o sangue, não brinque com a sua salvação, não profane o sangue do Filho de Deus, derramado para nos perdoar, achando que você tem o direito de voltar à prática do erro, do pecado que você cometia quando desconhecia as Escrituras Sagradas. Não faça isso. Agora que você conhece a verdade, que você não sabe que não deve, que agora você sabe que não deve murmurar, guardar mágoas, mentir, adulterar, seja o que for, então se conserve e valorize o sacrifício do Senhor Jesus, porque para isso ele nos chamou para a santificação. Não faça agravo ao Espírito da graça, ao Espírito da misericórdia, desprezando o Espírito Santo. Fale com ele, converse com ele, louve a ele, peça instrução a ele todos os dias. O que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer que eu faça? E o que é que eu tenho que mudar? O que é que o Senhor quer que eu pare de fazer? O que é que o Senhor quer que eu comece a fazer? Peça a ele. Ele vai lhe falar. Ele vai lhe instruir. Ele vai lhe inspirar. Essas pessoas aqui vêm estudar a história de um homem, né, de Herodes, né, e desprezam ao Salvador, ao Deus vivo. Infelizmente, são pessoas que não foram reveladas como você e eu, que temos o exemplo vivo daquele que morreu, mas ressuscitou, e que deve ser seguido o seu exemplo e não profanado. É o que a gente acabou de meditar, e por isso eu dou este exemplo aqui neste lugar, nestas ruínas de Cesareia, para que você entenda que se as pessoas elas buscam conhecer a história para se encherem de conhecimentos, nós devemos buscar sermos cheios do conhecimento de Deus, mas para praticar, não só para dizer eu sei, mas para colocar em prática e não profanar, como está escrito aqui, o sangue da aliança com que a gente foi santificado. Bem, amanhã daremos continuidade à nossa meditação, fortalecendo assim a nossa fé, para que a gente sirva a Deus mais e melhor. Aqui diretamente de Cesareia, Israel. Nos veremos brevemente aí no seu país, aí no seu estado, aí na sua cidade, realizando o evento. Você pode, seja na quarta-feira, ungindo você com azeite do consumado está, ou com a água viva, consagrada no Monte Calvário, no Monte das Oliveiras e no Monte Hermon. E não esqueça de levar, claro, a sua garrafinha com água. Bem, nos veremos na Iurde ou nas nuvens. Até lá!